Seja bem-vindo à AFAGO, aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu tô aqui com a doutora Mariana Lubchinski. Mari, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E hoje vamos falar então sobre obstetrícia, vamos falar sobre lá. líquido amniótico, né? Eu sempre digo que quando a gente fala sobre líquido amniótico, a gente muitas vezes fala, né, oligodrâmnio, polidrâmnio, usa, na verdade, né, aí as variações do líquido amniótico em contextos clínicos, né, de patologias clínicas, mas especificamente falar sobre o líquido e especificamente falar sobre quando tem pouco ou quando tem muito, né, a gente às vezes acaba não tendo esse tipo de abordagem. Por isso que eu quis te convidar aí para a gente conversar especificamente sobre oligodrâmnio e polidrâmnio. Então, primeira coisa, Mari, que eu queria te perguntar é assim, o que é o líquido amniótico, né? E vamos conceituar assim, quais são as funções do líquido amniótico para a gente entender depois quando não está dentro dos limites da normalidade. O líquido amniótico, Jader, é super importante, né, para o desenvolvimento todo fetal. Então, ele vai ser uma proteção para o bebê contra impactos, ele vai ajudar na nutrição do bebê e nesse desenvolvimento dos sistemas internos, né? Então, gastrointestinal, geniturinário. O bebê constantemente ele fica engolindo líquido e urinando, né? E esse líquido vai ser sendo filtrado pela placenta e renovado. Então, assim, alterações na quantidade de líquido ou polidrâmino, né? Uma quantidade aumentada, oligodrâmino, uma quantidade diminuída, que depois a gente conversa sobre os parâmetros. Podem ser de alguma causa benigna, alguma coisa inespecífica, idiopática, até algumas questões, assim, que a gente precisa de uma intervenção mais imediata, né? Do desfecho gestacional ou alguma outra intervenção durante a gestação. Perfeito. Então, é importante a gente conceituar, né, e entender quais são as funções fisiológicas do líquido amniótico, né? Ele é imprescindível, na verdade, para o desenvolvimento da gestação, né? Tanto que quando a gente tem ruptura prematura de membranas amnióticas muito cedo, né? A gente diz que é uma gestação que acaba sendo inviável, né? Porque ele é imprescindível, né, para o desenvolvimento fetal. Exatamente. Mari, em relação assim, ó, já vamos direto para a parte clínica. Oligodrâmnio, né? Quais são as possíveis causas de oligodrâmnio? O oligodrâmnio, assim, Jader, ele pode ser causado por algumas patologias, tipo restrição de crescimento intrauterino do bebê, né? Uma insuficiência placentária. Pode acontecer a ruptura prematura de membranas, pode ter alguma questão de infecção congênita, né? Alguma alteração da morfologia do bebê, ali gastrointestinal ou geniturinário. Então, é uma questão, assim, que a gente teria que investigar qual é a causa, né? Uma vez que diagnostica. A gente tem dois jeitos de diagnosticar, assim, as alterações do líquido amniótico. A gente vai fazer sempre os exames ultrassonográficos ao longo da gestação e existem duas maneiras de fazer a medida. Então, uma é o índice de líquido amniótico, o ILA, né, que a gente conversa, sempre a medida dos 4 quadrantes. Então, a gente vai fazer uma soma da medida desses 4 quadrantes em medida vertical. Essa medida, ela vai nos dar a classificação de oligodrâmino, né, líquido normal ou polidrâmino. E outro jeito da gente fazer essa medida é considerar o maior bolsão. Então, assim, tu vai pegar o maior quadrante desses, que a gente identifica ali de líquido amniótico, fazer uma medida na vertical, né? Aí tem um jeitinho certo de colocar o transdutor, tudo para quem faz a ecografia. E aí a gente considera como oligodrâmino menor do que 2 centímetros e polidrâmino maior do que 8 centímetros. Esses valores, eles podem variar um pouquinho ao longo da gestação, conforme idade gestacional. A gente sabe que tem um pico ali por volta das 32 semanas de quantidade de líquido e depois esse líquido começa a reduzir. Então, assim, se trabalha de uma maneira geral, com o ILA numa quantidade entre 8 e 25, mais ou menos, seria uma faixa, assim, de normalidade, né? Então, tudo que fica abaixo disso, a gente considera oligodrâmino e acima polidrâmino. Perfeito. Então, a gente tem essas duas formas, né, de avaliação, né, tanto do ILA quanto o maior bolsão, né? Acho que é importante a gente pontuar isso.
E achei super interessante que tu falaste sobre a questão da técnica, né, de medida ali, né, do maior bolsão. Então, por isso que é importante fazer o exame da forma correta pra gente não ter Sim. falsas interpretações, né? Normalmente, assim, toda vez que a gente faz uma ultrassonografia obstétrica, né, pra ver ali o crescimento fetal, avaliar, a gente termina sempre revisando, né, até de uma maneira subjetiva, quem já tá acostumado a fazer ecografia, a gente subjetivamente, sem fazer a medida, tu já sabe, líquido tá normal, parece reduzido, parece aumentado, mas é muito subjetivo. Então, existem essas formas de medida pra gente conseguir classificar mesmo, né, a quantidade. Mas o olho treinado, assim, do ultrassonografista já te diz mais ou menos, né, se tá adequado ou não. E quando a gente fala sobre polidrâmnio, quais são as possíveis causas de polidrâmnio, de líquido amniótico aumentado? O polidrâmino, assim, essa quantidade aumentada, né, normalmente termina sendo idiopático. É difícil a gente identificar a causa principal, assim. Mas existem algumas questões de mau controle, por exemplo, do diabetes gestacional ou diabetes pré-existente, né, na gestação. Algumas anomalias fetais, então também de sistema nervoso, de gastrointestinal, né. Infecções congênitas podem estar associadas. Aneuploidias, né, vem as trissomias mais comuns ali, trissomia do 21, que é o Down, do 18, o Edward, do 13, Patal. E síndromes, assim, em gestações múltiplas, síndrome de transfusão feto-fetal. A gente consegue identificar também essa questão de polidrâmino, oligodrâmino, né, muitas vezes. E existe a questão, assim, de um feto com hidropsia fetal, em alguns casos de infecção congênita, que a gente identifica mais de 2 compartimentos líquidos aumentados, né? Então, a parte do líquido amniótico seria considerado um compartimento, e aí poderia ter associado ascite, edema subcutâneo, né, do bebê, derrame pericárdico. Então, a gente pensaria, assim, talvez uma possível infecção aí congênita, né? Sabe que eu sempre achei interessante esse conceito, assim, de que, na verdade, interessante não, a palavra correta seria, assim, instigante, né? Porque que a gente não sabe, né, a principal causa de polidrâmino, né? A gente sabe reconhecer, sabe diagnosticar, a gente mensura ali no ultrassom, Sim. mas aí não sabe dizer, né, qual que é a principal causa. Às vezes a gente pensa, não, mas a paciente não é diabética, né? Eu penso assim, poxa, não teria uma possível causa, né, para um polidrâmino. Mas é o que a gente tem na literatura, né? Tanto nacional quanto internacional. Se a gente for pegar de prevalência, a principal causa de polidrâmino ainda é idiopática, né? desconhecida, Talvez um né? dia a gente descubra, né, alguma outra questão assim. Mas quem faz obstetrícia também causa uma preocupação, né, na gestante, no familiar, tudo de estar o líquido ali diferente um pouquinho dos parâmetros, e elas querem saber a causa, né? Então essa identificação da causa termina sendo bem importante, mas muitas vezes a gente não consegue chegar a essa conclusão, né? Sim, procura e acaba não encontrando. O que de certa forma até é melhor, né? Porque daí tu excluiu certeza. várias outras patologias, assim, que podem existir. Com certeza. Perfeito, Mari. Gente, então quero dizer para vocês que a gente conseguiu aí trazer, né, os conceitos, né, de normalidade e anormalidade, né, do líquido amniótico. Falamos sobre as principais causas de oligodrâmino e de polidrâmino. E para quem faz GO, quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu convido para entrar na nossa área do aluno, que agora ali a gente vai aprofundar a parte de conduta, né? Então, o que fazer, né, quando eu identifico que tem um oligodrâmino, né, em relação à causa, à idade gestacional também, né, o que fazer de acordo com cada idade gestacional. Então, eu convido para entrar na nossa área do aluno, que ali a gente vai falar basicamente sobre as condutas obstétricas frente a esses achados. Mari, super obrigado. Certo. Obrigada. Tchau, gente.